Nós vamos então passar ao nosso derradeiro painel, porém, as atividades não vão se encerrar após esse painel. Nós teremos um importante comunicado do nosso diretor de comunicação da ANFA Sindical, o senhor Antônio Araújo Andrade Júnior. Antônio é quem comanda todo esse evento, ele que prepara a programação, ele que prepara o conteúdo, e ele que está ali dando todo o suporte, todo o apoio para a gente poder desenvolver, ao longo desses 3 dias, o nosso terceiro seminário de especialistas em defesa agropecuária, essa importante realização dos auditores fiscais agropecuários. O Brasil cresce com eles e fica mais seguro. E isso está sendo evidenciado aqui, patenteado aqui, em todas as discussões que a gente está desenvolvendo ao longo desses 3 dias. Se vocês derem uma olhadinha na nossa programação, aquelas e aqueles que não estiveram conosco nesses dias, ou não puderam estar conosco durante a programação toda, mas vejam só o desenvolvimento que a gente está tratando aqui, o objetivo desse nosso seminário. Vamos ao nosso quinto painel, regulamentação de produtos à base de proteína vegetal. Auditores agropecuários debatem com painelistas de iniciativa privada, academia e representantes dos consumidores os fundamentos para a regulamentação de produtos à base de proteína vegetal. Na pauta, a informação ao consumidor, coexistência com produtos de origem animal, inovações, rotulagem e regulamentação em outros países. Vamos receber, mais uma vez, estando com a gente nas edições do SEDAGRO, o senhor Elton Massarolo, auditor fiscal federal agropecuário da Superintendência Federal de Agricultura do Estado do Paraná. Elton, fica à vontade, por favor. Pode saudá-lo. Também nos honra com seu conteúdo, com a sua participação, a senhora Camila Lupetti, especialista de dados e engajamento corporativo do Good Food Institute. Senhora Camila, sinta-se à vontade aqui, por favor. Prossegue conosco nessa nossa atividade vespertina o senhor Cláudio Pires Ferreira, presidente do Fórum Nacional das Entidades de Defesa do Consumidor, que nos dá a honra também de participar desse nosso quinto painel. Muito obrigado, senhor Cláudio, por permanecer conosco. E recebemos o senhor Hugo Caruso, diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária. Também nos honra com a sua participação. O QR Code está ali, mas também esse microfone estará à disposição de todas e de todos que queiram discutir, que queiram trocar experiências, que queiram acrescentar um pouquinho aos objetivos desse nosso painel. Fiquem à vontade, o espaço é seu. Obrigado. Boa tarde a todos, me escutam? Tudo bem? Bom, pessoal, é uma enorme felicidade estar aqui de novo. Esse aqui é o terceiro ano seguido que eu sento, venho ao sofá, na poltrona do SEDAGRO. Já estou me sentindo bem à vontade, já está quase um podcast já, Então, aqui a gente sempre conduz isso de uma forma mais tranquila, é final do dia, Então, assim, as pessoas já começam a ficar um pouquinho mais cansadas na poltrona, então a gente tem que deixar as coisas relax. E é assim que a gente tem que conduzir, tá? Para que o assunto ele flua e a gente consiga lidar de uma maneira bastante interativa. Então, desde já, fiquem bem à vontade para perguntar qualquer coisa. O objetivo daqui é exatamente a gente, acima de tudo, além de apresentar a questão para aqueles que eventualmente ainda não estejam habituados com a questão das proteínas de origem vegetal, alternativas às proteínas animais, mas para aqueles que ainda não estejam habituados ao tema, que se sintam convidados, inclusive, no minimamente a aprofundar o conhecimento, tá bom? Hoje nós temos aqui, a nossa ideia, nós temos 3 representantes relacionados ao tema. É um tema que o Ministério da Agricultura vem tratando, fazendo uma observação, um disclaimer de pronto, que quando a gente fala aqui essa ideia produtos à base de proteína vegetal, a gente está falando de um universo maior que são proteínas alternativas, ou, até melhor dizendo, alternativas às proteínas animais. É um tema que envolveria aí outras, ele é de maior magnitude, envolveria aí questões relacionadas, por exemplo, com proteínas obtidas a partir de processos fermentativos, ou mesmo
cultivo celular. Hoje, para efeitos da nossa discussão aqui, nós vamos manter isso recluso dentro desse recorte, dentro de todo esse tema das alternativas às proteínas animais. O nosso recorte vai ser voltado para esses produtos que são essencialmente produzidos, elaborados com proteínas de origem vegetal e cujos produtos fazem uma mimetização, uma analogia, uma similaridade, uma semelhança com aqueles produtos de origem animal classicamente conhecidos, de uso e de denominação consagrada. São produtos que vêm aumentando cada vez mais no mercado. Estão ligados ao agro, sim, são ligados ao agro, porque o Brasil não é apenas um grande produtor de proteína de origem animal, senão também de proteína vegetal. E onde está o agro, estão os auditores fiscais federais agropecuários. Então, para isso, hoje aqui a gente tem representantes de 3 segmentos, a Camila representando o GFI, que é o representante do terceiro setor e que é um grande interlocutor nesse processo, tanto para promover a inovação, conhecimento, pesquisa. Nós temos aqui o Dr. Cláudio, que está falando sobre o importante elemento deste processo como um todo, que é o consumidor, que é hoje onde nós vamos dar uma ênfase, né? E o Dr. Hugo, do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal. Em anos anteriores, nós trouxemos aqui representantes da academia, representantes das entidades de pesquisa, né? Outros representantes, mas esse ano foi interessante porque temos aqui um grande importante, talvez o grande protagonista dessa história toda. A gente vai falar um pouquinho mais voltado do grande protagonista, que é o consumidor. É ele quem determina no final o rumo dessa história toda. Então, é com essas palavras iniciais que nós vamos ter a apresentação dos nossos preletores aqui. A primeira apresentação vai ficar com a Camila e, na sequência, o Cláudio e depois, finalmente, o Hugo. Passadas essas apresentações, nós vamos retornar aqui e vamos fazer um bate-papo, né, para a gente conversar um pouquinho mais sobre o assunto. Tá bom, gente? Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Eu trouxe aqui uma apresentação rápida para vocês. Podem ficar tranquilos, é mais para contexto. Uns 90 slides e a gente sai daqui, mas acho que ninguém está com pressa, estão todos bem acomodados no ar-condicionado. Acho que ninguém está querendo enfrentar os 36 graus lá de fora tão cedo. Brincadeira, é bem rapidinho mesmo, é para dar um contexto. Eu acho que vale a pena explicar um pouquinho quem é o GFI, né? É o apelidinho dessa ONG onde eu trabalho, que é a The Good Food Institute. Antes de falar quem somos, acho que é bom falar quem não somos, né? A gente trabalha para promover o setor de proteínas alternativas no mundo todo, mas não somos defensores ou, né, não viemos espalhar a palavra do veganismo nem nada assim, pelo contrário, a gente defende que o mundo tenha alternativas alimentares, né? A gente tem um desafio aí de até 2050 alimentar 10 bilhões de pessoas e para isso a gente precisa pensar em alternativas, a gente precisa ter um sistema alimentar que dê conta de alimentar todo mundo. Então esse é o GFI, nós estamos presentes no mundo inteiro, trabalhamos com todas as tecnologias, né, como o Elton falou, que excluam as proteínas de origem animal, para que as pessoas de fato tenham essa alternativa. E aí, né, quando a gente fala de proteínas alternativas, é interessante ver como que isso anda no Brasil, né? Já existe esse mercado, que tamanho que é esse mercado? Então, a gente viu que em 2023, só o mercado de carnes vegetais no Brasil atingiu R$1 bilhão aproximadamente em vendas, né? Então, a gente está falando não necessariamente só desses análogos mais modernos, mas de todos os produtos que sejam alternativas a qualquer tipo de carne, mas que sejam totalmente de origem vegetal. Então, já é um mercado muito relevante no Brasil e vem crescendo ano a ano, sempre na casa de 2 dígitos. E daqui para frente, eu vou trazer alguns dados para vocês de pesquisas que, né, o GFI vem fazendo ano a ano, pesquisas com o consumidor, porque, de fato, a gente quer entender o que o consumidor quer, né? No fim das contas, é o consumidor que é o protagonista.
todo investimento em pesquisa, toda a regulamentação governamental, no fim das contas, é para atender, de fato, o consumidor. Então, aqui eu vou trazer dados dessa última pesquisa que a gente fez. Assim que aparecer. Essa última pesquisa a gente chama ela de Olhar 360, porque a gente usou muitas metodologias, avaliou redes sociais, fez discussões em grupos focais, e teve essa última etapa quantitativa, que é de onde vou trazer esses grandes números. Então, é importante ressaltar que é uma pesquisa muito robusta, que tem uma representatividade nacional. A gente falou com mais de 2.000 consumidores em entrevistas online, focando em classe ABC, porque a gente sabe que ainda é um produto de nicho, né? Então a gente fala com pessoas que ainda têm um poder aquisitivo um pouco maior, mas os dados que eu vou trazer aqui têm essa robustez estatística que a gente está falando com consumidores do Brasil inteiro. E alguns destaques dessa pesquisa, né? O que a gente viu? Atualmente no Brasil, pelo menos 1/3 dos respondentes, eles definem a própria dieta com alguma restrição à carne, né? Então, o que é isso? 21% respondeu que a própria dieta é flexitariana. O que é flexitariana? Que, em algum momento, a pessoa tenta limitar o seu consumo de produtos de origem animal. Ela come carne, sim, mas ela tem essa preocupação de reduzir produtos de origem animal. E 13% se definiram como pescetarianos, vegetarianos ou veganos, né? Então, aí, quando a gente soma, dá uns 34%. Então, é praticamente 1/3 desses consumidores de classe ABC que tem isso em mente, né? Que quando vai ao supermercado, que quando planeja a sua dieta da semana, tem essa restrição à carne. Assim. Então, é um mercado grande, é um mercado relevante de pessoas que estão procurando alternativas, de novo, que não excluem completamente a carne da dieta. O brasileiro gosta de carne, né? A nossa pesquisa traz muito dado sobre isso, gosta do prato feito, com a mistura ali de carne. Mas a gente não pode ignorar uma parcela importante que tem uma certa preocupação e que vai ao supermercado procurando alternativas. E é para esse consumidor que a gente precisa olhar. 36% disseram que reduziram o consumo de carne nos 12 meses anteriores à pesquisa. Então, é uma redução recente que vem acontecendo. E a gente tem acompanhado esses dados ano a ano, e isso é perene, né? Não foi... A gente fez essa pesquisa em 2022 e tinha muito uma preocupação de... Será que o aumento do preço da carne que a gente viu, né, durante e no pós-pandemia está impactando isso? E a gente viu que não teve esse retorno da carne voltar a baixar e as pessoas voltarem a consumir, né? De novo, a gente está falando de 1/3 de consumidores que estão preocupados com isso. Lógico que as mudanças de preço na carne, né, isso é muito volátil, a gente vê que tem esse impacto direto no consumo, mas a gente vê que os motivos dos consumidores são outros, né, não só preço quando eles fazem esse tipo de escolha. E 27% pretendiam reduzir a carne nos próximos 12 meses. Então, a gente vê que é um comportamento perene, né? Esse tipo de consumidor flexitariano, uma vez que ele começa nessa jornada de procurar alternativas para a carne, começar a reduzir, ele não tem uma pressa em voltar, ele não coloca um prazo determinado para voltar a comer carne. É um tipo de comportamento que ele tem a intenção de permanecer. O consumo atual, né? 26% disseram que comem carnes vegetais ao menos uma vez por mês e 48% consomem alternativas vegetais para leites e derivados mensalmente. Também, né, de novo, tem uma parcela relevante aí de consumidores que o mercado tem que atender, e para isso a gente tem que ter regulamentação, tem que ter uma indústria desenvolvida. E aqui, né, voltando, quando está falando dessa redução de carne, a gente perguntou os motivos, né? Para todo mundo que falou que reduziu o seu consumo de carne, a gente falou, mas por que você está reduzindo a carne, né? E aí a gente tem nesses 3 gráficos para o total dos entrevistados, e depois separado por tipo de dieta. Então, para quem disse que é onívoro, que come carne e vegetais regularmente, e ali o último gráfico para quem se disse flexitariano. O que a gente vê? O preço e uma melhora geral da saúde, no total da população, eles ficam muito próximos ali, né? Com 38% e 35% das respostas. Para os onívoros, de fato, o preço foi o que pesou, né? Pesou mais do que questões relacionadas à saúde. Então, é um público mais impactado por questões relacionadas ao preço da carne de origem animal. Já os flexitarianos, né, voltando àqueles 21% que estavam lá, é a saúde que importa, né? Então, existe uma preocupação de fato de uma parcela relevante de consumidores
que acendem uma luzinha amarela em relação ao quanto a carne faz bem para a saúde. E aí pode ser a saúde em geral, não necessariamente os consumidores têm clareza do que mal a carne pode fazer, né? De novo, estou sempre falando na voz dos consumidores. Ou alguns citam problemas específicos, melhorar a digestão, reduzir colesterol, emagrecer, perder peso. Assim. Então, é interessante o quanto a questão da saúde toca diretamente esse comportamento alimentar dos consumidores e o quanto isso impacta na redução do consumo de carne. E aqui, já para a gente, né, começar a pisar nesse terreno de regulamentação, a gente incluiu nessa pesquisa o entendimento dos consumidores sobre o termo análogo, né? Já pensando nessa proposta do Ministério da Agricultura e tudo mais, o quanto isso é compreendido pelo consumidor. E o que a gente viu no geral? Né? A gente perguntou sobre a palavra análogo, sem nenhuma relação com alimentos. A maioria, 70%, eles não têm uma percepção positiva ou negativa do que esse termo quer dizer. Né? Fica um pouquinho acha que é mais positivo, um pouquinho acha que é mais negativo. Quando a gente traz a expressão completa, né, alimento vegetal análogo à carne, por exemplo, também assim, os 63% ficam ali nem positivo nem negativo. Né? O que a gente conclui? Assim, que o que vai fazer a diferença, de fato, na compreensão do consumidor é a comunicação lá na ponta da gôndola. Né? O quanto os atributos do produto, o quanto análogo a que ele está falando, é análogo a um hambúrguer, é análogo, enfim, esse tipo de coisa. É a boa comunicação e a comunicação transparente dos produtos é o que vai fazer, de fato, o consumidor entender o que tá procurando. O termo análogo em si, ele sozinho, ele não traz nenhuma carga positiva ou negativa. E aqui, para ilustrar, eu trouxe um estudo dos Estados Unidos, esse não é do GFI, e o que a gente viu? Não há uma confusão por parte dos consumidores quando os produtos utilizam um termo análogo a um produto de origem animal. Né? Então, a gente viu que 75% dos americanos nesse estudo, quando um produto estava rotulado de origem vegetal, de fato, eles conseguem identificar que aquele produto não é de origem animal, né? Mesmo que ele faça referência a hambúrguer, por exemplo, ou esse tipo de coisa. A maioria tem clareza de que aquilo se trata de um produto totalmente de origem vegetal. E aí, num outro estudo, fizeram um teste com um produto fictício, né, chamado Next Generation Meat. E aí, a grande maioria também, 88%, eles acharam que é improvável que um produto chamado dessa maneira tivesse uma origem animal, né? Viesse, por exemplo, da vaca. Então, também para ilustrar o quanto a associação de produtos que vêm de origem animal, no fundo, ajudam a esclarecer o consumidor do que aquilo está sendo comparado, né? O que ele pode esperar daquele produto, mas, ao mesmo tempo, tem o plant-based, né, aqui do termo em inglês. Isso é o suficiente para esclarecer o consumidor. A grande maioria entende que aquilo não pode ser uma carne de vaca porque ele está especificado que ele é vegetal, um análogo vegetal, um produto plant-based, por exemplo. E aqui uma pesquisa, né, do GFI de 2022, às vezes as pessoas nos questionam muito se o consumidor se engana, né? Não foi uma pergunta que a gente fez diretamente sobre engano, mas a gente fez toda uma bateria de perguntas sobre a primeira experiência do consumidor com carnes vegetais análogas à carne animal. E perguntou os 2 principais motivos que levaram à primeira compra. E as pessoas podiam citar 2 respostas numa infinidade de opções. O que pegou mais foi curiosidade, então 47% disseram que fizeram essa primeira compra com base na curiosidade, 33% buscavam por produtos mais saudáveis, né? De novo a saúde aí como um drive importante de consumo dessa categoria, e só 3% disseram que compraram por engano, né? Então as pessoas podiam escolher 2 opções e mesmo assim, somando essas 2 opções, só 3% disseram que é engano. Isso, assim, estatisticamente são dados residuais, assim, então dá para a gente afirmar com toda certeza que não há um engano por parte do consumidor de ver um produto, né, se ele faz referência ao produto de origem animal,
se ele está esclarecendo ali que é um produto de origem vegetal. E aí a curiosidade, ela vem muito dessa questão de trazer o nome do produto de origem animal, né? Dele ver na gôndola perto dos hambúrgueres de origem animal e vegetal. E isso sim fomenta o consumo e não o engano. Eu deixo aqui a referência da pesquisa. Todo o relatório é de acesso aberto, está disponível no site do GFI. Nesse mesmo caminho, vocês podem acessar pesquisas de anos anteriores, né, que a gente aborda, enfim, diversos temas de consumo. Tem outros recursos. Deixo o meu contato também. Assim, aqui foi só uma amostra para vocês sentirem esse gostinho de, né, e trazer esse contexto para a nossa discussão. Mas eu recomendo fortemente que vocês acessem e deixo o meu contato também, se precisarem entrar em contato para qualquer dúvida. Da minha parte é isso. Obrigada. Obrigado, Camila. Então, agora vamos abrir a palavra ao Dr. Cláudio. O Dr. Cláudio também já está ambientado aqui com o local, já fez uma preleção antes, então já está com a garganta prontinha para continuar. Dr. Cláudio, contigo. Obrigado mais uma vez. Boa tarde a todos e a todas. Quero mais uma vez aí agradecer a oportunidade. E eu confesso que quando a colega que me antecedeu trouxe uma pesquisa do GFI, uma das pesquisas que eu vou mostrar para vocês é justamente uma pesquisa do GFI, mas não essa que ela trouxe, é uma de 2022, que eu vou procurar alguns pontos que eu achei importante. Aqui. Bom, então assim, 10 anos atrás a gente não tinha muito esses tipos de produtos aqui no Brasil, a realidade mudou. Proteínas alternativas à carne ganham cada vez mais espaço. E uma coisa que eu disse para o nosso coordenador da mesa é que a gente, enquanto Associação de Defesa do Consumidor, a gente entende que o melhor cenário para o consumidor é onde ele tenha opções. Então, em absoluto, a gente é contra esse tipo de produto aqui. Em absoluto, a gente saúda muito o ingresso desse tipo de produto, porque é mais uma alternativa para o consumidor. Tá? Os alimentos plant-based, enfim, desde hambúrguer até linguiça vegetal, animais, contudo, estão fora do processo. Mas, afinal, o que é os alimentos plant-based? São aqueles que recriam, a partir de ingredientes 100% vegetais, a textura, cor, sabor de alimentos de origem animal, como, por exemplo, hambúrguer, salsichas, linguiças feitos a partir de soja, ervilha, feijão, grão de bico, dentre outros. Aqui a gente tem outros produtos, né? Invasão, leite, carnes, peixe, queijo, ovos, também contemplam isso. Aqui mais 2 exemplos de produtos também. Aqui, aqui fica uma pergunta, né? Será que as carnes vegetais são seguras? Né? A expectativa do consumidor é que sim, que sejam seguras. Aqui outro tipo de produtos, né? Maionese, enfim, lácteo também feitos a partir desse mesmo tipo de produto. Aqui eu já passei. Aqui. Essa pesquisa que eu faço questão de mostrar para vocês, de 2022, se eu não estou equivocado, né, da GFI, pensando no consumidor nos últimos 12 meses, com qual frequência você consome os tipos de seguinte carne. Então, carne bovina 53%, carne de frango 57%, carne suína, pelo menos uma vez por semana, 17%, e outro ali. Tá. Só um minutinho, a gente já retoma aqui. E aqui
você reduziu o consumo de carne nos últimos 12 anos, 50% diz que não reduziu o consumo de carne, 25% passou a consumir menos carne em cada refeição, 12% passou a refeição pelo menos uma vez por semana durante o dia sem carne, 12% eu passei a não comer carne em determinados dias da semana, e sim, eu parei de comer carne totalmente, 1%. Parcela dos consumidores que deixaram de comer carne e começaram a aderir a carnes vegetais análogos em suas dietas. 36,5% dos respondentes disseram que pagariam mais por uma carne vegetal. 84% das pessoas disseram que experimentam carnes vegetais que fossem idênticas à de origem animal. 72% disseram que compram esse tipo de produto. 52,8% dos brasileiros disseram que compram esse tipo de produto. E aqui eu quero trazer uma outra pesquisa para vocês, que eu também achei bem interessante, para que a gente possa contextualizar. A minha preocupação nessa apresentação para vocês é contextualizar um pouco do cenário voltado ao consumidor brasileiro. Então, o que a gente tem? Uma pesquisa de alimentos, né? Plant-based, a partir pelo uso do World Association, de Flávia de Camargos e outras, é uma pesquisa de 2023, também é uma pesquisa recente. Então, como sempre, as mulheres, né, nos dando exemplos, né, quase 80% das mulheres, 20% só dos homens, é mais uma demonstração que as mulheres, como sempre, estão à nossa frente, né? Idade, né? Vocês veem que o maior percentual ali é de 18 a 28 anos, um pouco inferior a 60%, né? Depois com o aumento da idade, vai caindo, né? E essa aqui é o que me chamou muita atenção. Isso aqui que me chamou muita atenção. Solteiros têm um consumo de mais de 60% desse tipo de produto. Aí casados 20%, união estável pouco mais de 10%, viúvo quase nada e outros pouco mais de 1%. Achei muito interessante o estado civil, né? E também aqui uma questão inversa, vocês veem que quanto maior o grau de escolaridade do consumidor, maior o consumo desse tipo de produto. Então, primeiro grau incompleto nem aparece, primeiro grau completo, pouco mais de 5%, 1%, segundo grau completo, mais de 30%, quase 40%, superior completo, um pouco mais, pós-graduação. Então, quanto mais instrução o consumidor tiver, maior ele vai consumir esse tipo de produto. E ali, faixa de renda, né? Eu acho que isso, nesse contexto, a gente já mais ou menos já tinha essa previsão, né? Mas de 1 a 3 salários mínimos, em torno de 30%, como de 3% a 5%. De 5% a 7%, um pouco mais de 10%, né? Desempregado também cai muito também o consumo. E também nessa mesma pesquisa, atitudes e motivações dos consumidores frente aos alimentos plant-based por meio da escala Likert. Então, aqui a gente tem, concordo plenamente, eu prefiro produtos plant-based com características sensoriais semelhantes aos derivados de origem animal. Esse é o ponto principal. Quanto mais próximo tiver do gosto do produto de origem animal, ele tem uma preferência maior. O fato de o produto plant-based possuir selo orgânico motiva a comprá-lo, concordo totalmente, 47,8%. Isso mostra a conscientização, o elevado grau de conscientização do consumidor. O fato de um produto plant-based possuir selo vegano me motiva a comprá-lo, concordo totalmente, 54,8%. Eu acredito que seja mais fácil identificar produtos plant-based cujo nome seja semelhante ao de produto de origem animal. Concordo parcialmente, 36,4%. Também nessa mesma pesquisa, principais limitantes de consumo. Principais limitantes de consumo. Elevado custo, 76,4%. Baixa disponibilidade, 53,9%.
7,3%. E aí vai. Fatores importantes para a compra de alimentos plant-based. Fatores importantes para a escolha, o preço, 74,8%, ou seja, para o consumidor é muito importante o valor desse tipo de alimento. O sabor vem logo a seguir, um pouco menos, 71%, por isso que eu ressalto aqui, quanto mais próximo esse tipo de alimento tiver do produto de origem animal, maior vai ser a preferência do consumidor por esse tipo de produto, é o que sinaliza o sabor ali, 71,7%, saudável, 45,6%, sustentável, 38,5% e possui selo vegano, 25,2%. Aqui eu quero trazer para vocês algumas questões da regulamentação na União Europeia. Então a gente tem o regulamento 2018-848 do Parlamento Europeu, do Conselho, de 30 de maio de 2018, que estabelece as regras para a produção biológica e rotulagem de produtos biológicos, revoga o regulamento 834 de 2007. Depois a gente tem o regulamento 1169 de 2011, que refere o uso voluntário dos termos vegetariano ou vegano, não deve induzir o consumidor em erro. Esse é muito importante e eu vou falar mais logo a seguir. Aqui só para dar um spoiler também do que foi rejeitado, né? Então a gente tem em 2021, a União Europeia rejeitou a emenda 178, que tornaria as regras para a comercialização de produtos lácteos vegetais ainda mais restritivas. E o Parlamento Europeu também votou contra uma moção que buscava proibir produtos à base de plantas de usar termos como hambúrguer, salsicha e filé. Julho de 2023, a Comissão Europeia propôs um novo regulamento sobre plantas produzidas com certas novas tecnologias genômicas. Isso aqui eu quero destacar porque eu acho bem importante. Isso aqui é a última, digamos assim, a última movimentação na União Europeia sobre esse tipo de alimento plant-based. Então, ali eu estou me referindo ao diálogo estratégico sobre o futuro da agricultura na União Europeia. O que é esse diálogo? Esse diálogo é o relatório com resultado de 7 meses de negociações por um fórum composto de 30 organizações, incluindo ONGs ambientais, grupos de consumidores, sindicatos de agricultores e representantes da indústria. E aí eu destaco exatamente isso. O documento recomenda que a Comissão Europeia desenvolva até 2026 um plano de ação da União Europeia para alimentos plant-based, com o objetivo de fortalecer as cadeias produtivas do setor, desde os agricultores até os consumidores. O relatório destaca a necessidade de reduzir o consumo de proteínas a animais, carne e laticínios, em favor de alternativas vegetais e pede maior apoio para tornar esses produtos mais acessíveis e baratos. Além disso, sugere a revisão de leis de rotulagem e regulamentações de marketing da União Europeia, além de campanhas educativas para promover escolhas mais saudáveis, sustentáveis, especialmente com as crianças. O relatório também propõe, isso é fundamental, redução de impostos e incentivos sociais para escolhas mais sustentáveis que tornem a norma. Aqui a gente teve em 2000, agora no início do ano, né, a França foi o primeiro, e aí já voltaram atrás também. É importante destacar, mas eu só dou o spoiler porque isso foi aprovado e depois voltou atrás. Enfim, é um tema que não está muito sedimentado na França. Mas destacar que a França até então, e agora, né, deixou de ser também, a França foi o primeiro país a produzir termos ligados à carne, e aqui tem os artigos, né, voltou atrás, enfim. O importante é que o consumidor tenha clareza de informação. Esse é o nosso ponto principal. E é exatamente isso que eu venho falar para vocês. Esse que eu acho que é o ponto que me traz aqui, que eu posso talvez contribuir com vocês. Exatamente esse direito, né? Eu falei ainda há pouco tempo atrás aqui que o principal direito do consumidor é o direito à informação. Não vou repetir o que eu já disse anteriormente, mas é informação adequada e clara.
E aí é o que diz o artigo 6º, inciso 2º, que diz: a informação adequada e clara sobre diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidades, bem como os riscos que apresentem. Da proteção, saúde e segurança. Artigo 8º do Código de Defesa do Consumidor diz que os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou à segurança dos consumidores, exceto aqueles considerados normais e previsíveis, e avançando, dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito. E aqui, esse parágrafo aqui, eu acho que resume o pensamento do Fórum, eu acho que de todas as associações civis de defesa do consumidor, que é importante uma regulamentação desses alimentos que leve em consideração a informação adequada e clara, além de garantir segurança dos produtos. O melhor cenário ao consumidor é onde ele sempre tem maiores opções. E aí eu já vou partir para outros, o pior cenário para o consumidor é em mercados concentrados. Vou dar só um exemplo que vai fugir, mas só para ilustrar muito bem. Energia elétrica. Energia elétrica, aqui em São Paulo, os consumidores têm que ser consumidor da Enel. Se tivesse outras opções, seria o melhor cenário. Então, sempre para o consumidor, quanto mais opções ele tiver, melhor. Quanto menos opções o consumidor tiver, pior, sem dúvida nenhuma. E aqui algumas iniciativas de regulamentação desse tipo de alimento, né? Então, destaco ali no Congresso Nacional, a gente tem o PL 10556 de 2018, quer dizer, um projeto que já tem desde 2018 que não avança, né? Que trata da regulamentação dos alimentos plant-based. Temos mais recentemente o projeto de lei 508 de 2022, que é de um conterrâneo deputado gaúcho, que dispõe sobre rotulagem de alimentos de produtos alimentícios de origem vegetal que imitam produtos de origem animal. E outro projeto de lei mais recentemente, o PL 2098 de 2024, que dispõe sobre a denominação, produção, comercialização de produtos de origem de proteína vegetal e proteína animal sintética. E mais recentemente, aqui no estado de São Paulo, né, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei 304 de 2024, que proíbe a utilização da palavra carne e seus sinônimos e derivados em embalagens, rótulos e publicidades de alimentos que não contêm a carne em sua composição. Por isso que eu disse, a informação tem que ser clara. O que o consumidor não pode, e eu acho que a pesquisa que a colega que me antecedeu caracteriza muito quando ela fala que 3% dos consumidores se enganaram, digamos assim, na compra desse produto, né? Justamente tem que ser a informação clara para evitar esse engano. Para o consumidor, de repente, não, digamos assim, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul, comprar gato por lebre. Tá? Então, tendo a informação correta, sendo um alimento seguro, as associações dão totalmente apoio para esse tipo de alimento alternativo. E aqui é uma das referências, a pesquisa que eu acabei de falar. E eu quero finalizar aqui deixando mais uma vez o meu contato e dizer que, volto a repetir, esse tipo de alimento que está ganhando cada vez mais as gôndolas dos supermercados são extremamente para o consumidor por vários motivos. Porque muitas das vezes a gente sempre orienta o consumidor, como por exemplo, um determinado período a carne bovina está muito cara, a gente sempre recomenda alimentos alternativos, para que possa justamente contribuir com o orçamento do consumidor. E eu acho que esse tipo de alimento aqui que a gente está tratando, eu acho que cai muito bem nisso, porque é mais uma alternativa que o consumidor tem de alimentação segura, a um preço razoável, né? Ou seja, o consumidor com a informação ele vai poder adquirir conscientemente a aquisição ou não desse tipo de produto e ele ganha mais uma alternativa para a sua dieta alimentar. Era isso, obrigado. Obrigado ao Dr. Cláudio. Sempre muito importante essa ótica da defesa do consumidor.
né? E nós, como do Ministério da Agricultura, digo nós porque eu também sou um auditor fiscal federal agropecuário, mas a visão do Ministério da Agricultura tem que levar isso em conta, né? E não apenas isso, mas todo a cadeia, né? Porque tem que produzir, ser seguro, né, para chegar para o consumidor, mas tem que ser em quantidade e em qualidade adequada. E nesse contexto, né, falando um pouco do que o Ministério da Agricultura tem feito sobre o tema, é que eu acho importante que agora passar a palavra aqui ao Hugo Caruso, que é diretor do DIPOV, para apresentar aqui algumas coisas importantes sobre esse tema. Obrigado, Caruso. Obrigado, Elton. Boa tarde, senhoras, senhores. Satisfação estar com vocês aqui. Terceiro ano do SEDAGRO, então parabéns à ANFA Sindical por mais essa edição. É um fórum importante para a gente debater assuntos de interesse relevante para a sociedade brasileira. Como sempre, a ANFA tem saído à frente. Parabenizar o Antônio aí pelos temas que sempre tem colocado aqui no SEDAGRO. Doutor Cláudio, Camila, veja só o desafio, né, que nós temos. Por um lado, nós temos um setor emergente, né, se desenvolvendo, trazendo opções ao consumidor, tendo a questão toda de opções, como o senhor colocou. Por outro lado, nós temos o setor já regulado pelo MAPA, que muitos estão aqui nessa feira, né, da área animal. E nós temos o desafio aqui de encontrar uma solução para atender realmente esse setor novo, né? Nós não podemos perder de vista, né, como o Dr. Cláudio falou aqui, perder de vista o principal ator, que é o consumidor. Então, o consumidor realmente tem que estar no centro das nossas atenções. Mas nós, como Ministério da Agricultura, temos uma missão muito importante. Ok. Mas ouviram, né, que eu falei anteriormente? Ah, então tá. Então tá bom. Mas nós temos então essa missão. A missão do Ministério da Agricultura está bem definida, né, no seu planejamento estratégico. E eu creio que os colegas, né, que são auditores que aqui estão, né, até conhecem, mas que é o desenvolvimento, é promover o desenvolvimento das cadeias agropecuárias em benefício de quem? Da sociedade brasileira, que é o consumidor, certo? Então, assim, não só desenvolver vai favorecer o consumidor, mas assim, o desenvolvimento de uma cadeia produtiva gera renda, gera riqueza para o nosso país. E aí a gente se encontra numa situação bem complicada. O doutor Cláudio mostrou no seu último slide aqui a quantidade de projetos dele. Ele foi sintético, né, doutor? Porque, na verdade, tem muitos outros projetos de lei, né, querendo sempre proibir os termos, né, sempre querendo trazer uma proibição. Logicamente que tem o viés não só do consumidor, né, mas tem o viés de não mexa aqui no meu queijo, né, eu estou bem aqui, não vamos deixar esses produtos avançarem, com a visão de que um é concorrente do outro. Mas, na verdade, não são concorrentes. Nós estamos falando aqui de pessoas, né, como foi mostrado na pesquisa, já muito bem definidas sobre o que querem, né? São pessoas que querem uma alimentação diferente, mas nós temos que trazer a clareza sobre esses produtos. Vai ter a minha apresentação ou não? Vai? Não está conseguindo? Tá, mas tudo bem, então eu vou falando aqui até aparecer, tá? E quando chegou isso para nós, né, isso começou em 2019, tá? O que chegava para nós? Olha, tem que proibir esses produtos. Vocês não são da área vegetal? Esses produtos aí estão concorrendo de forma desleal com os produtos da área animal e tem que proibir. Nós temos o setor da área animal sempre defendia, nós temos uma série de regras a serem seguidas, entretanto, os produtos da área vegetal não seguem as mesmas regras e isso é uma concorrência desleal. Pois bem, mas nós, dentro dessa visão de que nós temos que promover o desenvolvimento, nós nunca pensamos na proibição. Mesmo porque se fôssemos pensar em proibição, né, eu não sei se todos aqui conhecem o exemplo do café. No século XV, o café começou a ser descoberto, começou a ser, apareceu lá, começou a ser descoberto como bebida
E o Império Otomano, né, ele quis proibir. Não, está proibido, essa bebida faz mal à saúde, essa bebida é estimulante. Então começaram a fechar cafeterias e começaram a querer proibir o café. Até que chegaram, em 1615, no Papa Clemente VIII, e pediram porque ele declarasse que o café era bebida do demônio. E esse movimento percorreu ali o século XV, XVI. A Suécia foi um dos países que mais fechou cafeteria, confiscava xícara. Era um horror, né, que ocorria, que nem podia, ia preso se vendesse café. Agora imagine se essa proibição prevalecesse até hoje, né, o que seria do Brasil, que grande parte das nossas exportações é o café. Hoje a cada 3 xícaras consumidas de café no mundo, não sei se vocês sabem, uma é do Brasil. Então essa proibição, ela não prevaleceu por quê? Porque o consumidor, que é o principal ator, ele sim quis. Poderia citar outros exemplos aqui, como a da margarina no século XIX, mesma coisa, fizeram a adição de corante para não misturar, porque tinham medo do setor de manteiga, né? Mesma coisa, não adiantou. Então, assim, nós, muito claramente, a gente pensa, né, já identificou naquela época, não podemos proibir, nós temos que trazer opções. E quando começamos a fazer isso, o primeiro ponto foi questionar sobre a nossa competência de fazer isso. Pois bem, aí eu não vou entrar em detalhes, mas assim, eu posso listar uma série de legislações nas quais o Ministério da Agricultura é competente para legislar sobre a matéria. Tá? Nós temos aqui o decreto de 1971, que já fala que nos compete em todas as etapas, né, do campo à mesa, a gente trabalhar, sempre observando o quê? Observando as prescrições do Ministério da Saúde, hoje Anvisa, que em relação à segurança do produto, mas assim, é competência do Ministério da Agricultura. Podemos ir para a Lei de Política Agrícola, que também fala da mesma condição de que é nossa competência, a defesa agropecuária, garantir aí a identidade e a segurança higiênico-sanitária dos produtos. Vamos em decreto específico lá do SUASA, da mesma forma vamos ter competência. E por fim, agora, a Lei 14.515, que estabeleceu o autocontrole, em que fala que também é ação de defesa agropecuária garantir a inocuidade, identidade, qualidade e segurança dos alimentos. Então, assim, não há sombra de dúvida. Por conta disso, né, nós temos algumas leis específicas, estamos reformulando agora os decretos por conta da lei do autocontrole, mas, em relação a todas essas, nos dão base para trabalhar com plant-based. Mas antes de a gente propor qualquer ação específica, nós fizemos uma tomada pública de subsídio em 2021, e ela foi amplamente, né, tivemos muitas respostas, né, voluntárias, respondendo essa tomada pública. Posteriormente à tomada pública, com base no que a gente tinha levantado, nós fizemos uma consulta pública em 2023, tá? E aí eu vou seguir adiante falando um pouco do que, até onde a gente chegou, tá? Então, assim, durante esse processo todo, desde 2019, quando a gente foi provocado a proibir os plant-based, tá? A proibir esses produtos, a gente vem estudando alternativas para que ele possa ser produzido, mas, sobretudo, o consumidor seja bem informado. Então, são diversas participações que a gente fez ao longo desses anos, né? E reuniões, consultas públicas, reunimos com as câmaras setoriais da proteína animal. Porque a proteína animal, num primeiro momento, era os principais que queriam que fosse bloqueado. Mas agora todas as cadeias entenderam que é melhor você regular com certos critérios, regular com regras claras, para que não tenha a concorrência desleal e que haja coexistência desses produtos no mercado interno. Então, as próprias cadeias produtivas da área animal entenderam nisso, tá? E nessas reuniões a gente conseguiu mostrar os benefícios dessa regulamentação, tá? Temos participado em fóruns, inclusive discutindo
esse tema, inclusive o Elton faz parte do grupo da ISO, né, que está tratando a nível mundial, e conseguimos também colocar esse assunto na última reunião da FAO, no ano passado, que também começou a debater esse assunto. Bom, na tomada pública de subsídio, eu creio que muitos já viram alguns desses dados que estão aqui, mas ele vai passar umas 3 vezes aqui, pelo jeito agora, né? Vamos lá. O que nos chama atenção, tá, para explicar para vocês, que uma das perguntas que nós fizemos estava relacionada aos requisitos necessários para a comercialização dos produtos. E vejo que, de forma maciça, né, quem respondeu colocou que deveria haver informação obrigatória na rotulagem. É isso que o consumidor quer, informação clara e objetiva, né? E aí nós perguntamos sobre a denominação mais adequada, se era plant-based ou outro. Teve muitas respostas, né? Mas esse é um nome complicado, que a gente se debateu por muito tempo, porque plant-based a gente não poderia utilizar, porque não está em português. Então, teríamos que achar uma solução. E aí que surgiu o nome análogo, tá? Então, produto vegetal análogo a um produto animal que é regulado pelo próprio mapa. Então, se não é regulado pelo próprio mapa, não entra. Então, nós tivemos agora bastante discussão sobre, acho que foi o pão de queijo. Nós não temos regulamento do pão de queijo, né? Então, esse produto não entra, né, nessa regulamentação. Aí nós temos as bebidas de aveia. Ele não está dizendo que é leite, tá? Bebida de aveia, está regulamentado? Tem algum problema, tem que se chamar análogo? Não. Se ele quiser chamar de bebida de aveia, também. Mesma coisa se eu tenho lá o hambúrguer, né? Se eu quiser chamar o hambúrguer vegetal, de hambúrguer vegetal, eu teria que se adequar à norma que a gente está propondo. Agora, se eu quiser chamar ele de maçaroca de carne, disco de carne, moldado de soja, chama do que quiser, entendeu? Mas ele não tem o apelo de chamar o consumidor para aquela questão fundamental que o consumidor é atraído pelos produtos. Ele quer ter uma opção, mas ele quer se sentir também incluído. Então, imagine lá um churrasco, né, com várias pessoas e tem uma lá que, não, eu não quero comer carne, mas aí é o chato do rolê, né? Ah, vai comer o quê, né? Então, é a história do vegetariano que chega no restaurante, nós temos opção vegana aqui, aí é uma salada de alface e tomate, né? Então, assim, essas pessoas, elas querem ter opções diferentes também para poder se alimentar e estar incluídas dentro do seu círculo de amizades. Então, dessa forma, nós temos que pensar num nome que realmente se adeque. Fizemos a pergunta também se, nas condições atuais de mercado, prevalece o regime de concorrência leal na produção e comercialização desses produtos. Vejam que a grande maioria apontou que não existia uma concorrência leal, tá? E, por fim ainda, entre várias perguntas, nós fizemos a pesquisa sobre a questão da rotulagem, né? A utilização de rotulagem desses produtos, denominações ou imagens alusivas a produtos de animal já consagrados, né? Então, eles responderam, a grande maioria, que constitui um poder que pode induzir o consumidor a equívoco. Então, veja só que nós temos, por mais que tenha a pesquisa ali do GFI apontando, né, que o consumidor, só 3% foi induzido a erro, mas assim, nós temos informações da tomada que muitos consumidores acabam tendo essa percepção de equívoco na informação que hoje está ali. E eu vou dizer para vocês que ontem à noite, fui no supermercado, pena que não deu tempo de colocar a foto aqui, mas ontem à noite eu fui no supermercado e tinha uma prateleira cheia de queijo, fui comprar um queijo fatiado, e dentre todos os queijos ali, mussarela, queijo prato e tal, quase que eu peguei um que estava bonitinho ali, aí que eu fui ver que realmente não era queijo, mas em toda a volta dele era queijo feito a partir de leite de vaca, mas aquele era de caju. Então, assim, nós precisamos, né, eu, logicamente, não teria problema nenhum em comer aquele produto, mas eu estava buscando o queijo original. Então, eu vejo que a informação ali não estava muito clara.
E também o consumidor respondeu, né? A grande parte que respondeu ao TPS respondeu que haveria sim um prejuízo para o consumidor se não houvesse uma regulamentação. Então vejam que os elementos que chegou até nós no DIPOV foi para que nós pudéssemos fazer uma regulamentação para esses produtos. Entretanto, a regulamentação que nós propusemos é apenas uma base, é o alicerce para a gente poder construir, é só para resolver um problema atual, um problema que hoje está posto no mercado, porque os produtos estão todos aí, estão sendo comercializados, tá? E nós, do DIPOV, né, não temos como atuar nesses produtos, porque não estão no nosso escopo de atuação. Nós precisamos regulamentar para nós podermos atuar. Então, essa legislação ela é muito básica, certo? Entretanto, a gente imagina que depois dessa legislação, aí sim a gente vai construir legislações que vai fazer com que haja realmente, não seja apenas a fundação, e sim arranha-céus aí, que a gente consiga uma legislação mais equilibrada para dar ao consumidor essa garantia. E, por fim, nós fizemos agora, depois de consulta pública, reuniões e várias discussões, nós fizemos a audiência pública na terça-feira. Tivemos mais de 100 inscritos, né, nessa audiência pública, e que nós fomos discutir exatamente o texto que nós tínhamos proposto, o que a gente poderia melhorar, e aí a gente chegou no final com bons encaminhamentos. Entretanto, agora a gente precisa, diante dos encaminhamentos que tiveram na consulta pública, nós precisamos fazer ajustes internos. Esses ajustes são muito importantes, até mesmo com o próprio DIPOA, para que essa norma não cause nenhum conflito com a norma existente da área de produtos de origem animal. Depois disso, a gente tem mais algumas etapas regulatórias, né, previstas na legislação, até a publicação no Diário Oficial e, enfim, a implementação. Então, estamos nessa fase já bem avançada, que foi a audiência pública dessa semana, tá? Então, enfim, resumidamente, era isso que eu ia apresentar, mas eu fico aqui à disposição para a gente poder ter um debate aí, se tiver tempo ainda, né, Elton? Mas, muito obrigado. Muito obrigado, Hugo. Agora eu convido a Camila e o Dr. Cláudio para retornarem aqui ao nosso bate-papo, né? E aí, com isso, a minha ideia aqui é a gente fazer assim ficamos abertos às perguntas, questionamentos. Acho que nós temos aí mais umas 2 horas de conversa, então tá todo mundo tranquilo, tá todo mundo inteiro. Se precisar aí uma aguinha, aí o pessoal providencia, né? Mas assim, eu vou fazendo as primeiras provocações aqui, na ideia de ouvir em relação ao que foi comentado, né? E até para contextualizar, né? Vocês viram que, embora se fale de plant-based, né? Nós agora já podemos nomeá-la de uma forma um pouquinho mais concreta como análogos, né? Esse termo talvez, talvez não, com certeza, na primeira vez em que tratamos disso aqui nesse evento, né? Na Sedagro, ele ainda não era assim algo palpável, né? Não existia uma legislação que falasse disso, então a gente ainda falava plant-based. Então agora a gente já podemos atualizá-lo para produtos análogos, né? E aí, com isso, eu vou passar aqui uma pergunta que eu gosto, primeiro assim uma percepção de cada um dos 3 preletores que estão aqui me acompanhando nesse dia, para ouvir deles que respondam sobre a sua ótica, né, para a gente poder sentir as percepções diferentes e como é que isso avança, né? Então eu vou passar a seguinte pergunta, que na ótica de cada um dos convidados aqui, né, o que é que deveria se contemplar e quais os resultados esperados com a regulamentação dos produtos análogos? Então eu vou começar aqui com a Camila, passando a Camila para que ela passe sobre a sua ótica, né? O que é, segundo a posição do GFI, o que uma legislação, então, de tudo que a gente conversou, o que ela deveria contemplar e o que se espera com essa regulamentação? Camila. Bom, acho que
principalmente é contemplar essa clareza, né, para o consumidor, porque a gente sabe, o consumidor médio, ele tem um grau médio de informação, né? Ele não vai entender termos técnicos, enfim. Então, assim, é garantir que toda a comunicação chegue lá na ponta para o consumidor de uma forma clara e padronizada, né? Quando a gente fala desse tipo de produto, a gente está falando de uma categoria muito nova, que não existia há pouquíssimo tempo atrás, a questão de 5 anos, assim, os primeiros produtos que de fato mimetizam a experiência do análogo à carne chegaram ao Brasil. Então, o que a gente espera é que, estabelecendo padrões, né, desse tipo de produto, esteja claro para o consumidor que existe uma categoria disponível para ele no mercado, e que isso traga também, né, pensando na ponta ali de investidores, empreendedores, que isso traga segurança jurídica, né, porque a gente né, a gente tem muito esse diálogo com investidores e empresas privadas, o quanto não haver uma legislação deixa os investidores vulneráveis e receosos, né? E aí a gente não consegue ter investimentos à altura e tudo mais. Então a gente espera, né, essa segurança jurídica com clareza do que pode e o que não pode, para que o setor privado sinta segurança de fato em investir nisso. E na ponta do consumidor essa clareza do que é aquele produto, né? Do que, quando não tem nenhuma legislação, cada um faz o que quer e aí aumenta a confusão para o consumidor, né? Então a gente espera ver essa consolidação desse tipo de produto enquanto uma categoria. Obrigado, Camila. É bem interessante esse ponto, né? Porque já trouxe, veja que, na realidade, sempre temos que lembrar que para que o consumidor tenha uma oferta de um produto, teve um empreendedor antes que produziu aquilo, né? Então a gente tem que ter isso, e aí lembro da fala do Hugo, da missão do Ministério, né? Mas passo a palavra agora ao Dr. Cláudio para falar sobre a ótica dele, né? Dessa regulamentação, o que deveria conter e o que se espera como resultado. Primeiro, né, cumprir o que diz o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. A informação tem que ser clara, precisa e ostensiva, né? E a colega que acabou de falar, eu acho que a fala dela foi muito nesse sentido também. Então, acho que é mais uma convergência, né? Informação adequada e clara, né? Que o consumidor compre aquele produto sabendo exatamente o que ele vai comer, como é feito aquele produto, as características daquele produto, enfim, para que ele possa ter a informação e tomar a decisão de comprar ou não aquele produto, né? Eu acho, assim, com devido respeito, quem pensa diferente, proibir esse tipo de produto, eu acho que é um retrocesso muito grande, porque é uma alternativa que o consumidor pode estar ganhando, já está ganhando, né? E que pode ser suprimida. Então, nós, órgãos de defesa do consumidor, somos favoráveis a esse tipo de produto, com informações adequadas e claras, um alimento seguro, né, certificado, e aí o consumidor vai poder decidir o que ele pretende. Sendo bem objetivo, até porque eu acho que não tem informação adequada e clara. Apenas cumprir o artigo 6º, para nós já está excelente. E até eu me lembro mais, eu ainda estava falando com uma associação de defesa do consumidor no Peru. Vocês sabem que no Brasil a Anvisa modificou recentemente a legislação de rotulagem alimentar, e lá no Peru, por incrível que pareça, eles têm uma legislação que eu reputo melhor que a nossa. Por quê? Porque, por exemplo, quando fazem propaganda de determinado produto pela televisão, tem que aparecer na televisão aquelas gorduras e etc. Isso o Brasil não tem. As informações só estão no produto. Então fica, mas enfim, para que a gente possa pensar e evoluir, né? A informação tem que ser cada vez mais adequada e clara ao consumidor. Perfeito, obrigado, Dr. Cláudio. Então, ouvidos aqui representantes da sociedade, fica a palavra agora ao Dr. Hugo para responder a questão sob o ponto de vista do governo. Ok. A Camila e o Dr. Cláudio já falaram perfeitamente, né? Um dos pontos, não vou repetir aqui, mas eu vou colocar o que a gente espera também, além disso, dessa questão do consumidor. Nós esperamos realmente, deixa eu tirar aqui o som, senão eu fico ouvindo a minha voz.
Veja só, hoje boa parte dos produtos análogos, eles são feitos com matéria-prima importada. E nós temos no país condições de produzir essa matéria-prima. Porém, para produzir essa matéria-prima, né, o agricultor ele tem que ter garantia de que aquele produto vai ser consumido pela indústria. Eu vou dar o exemplo de feijão branco. Quantos aqui comem feijão branco regularmente todos os dias? Né? Poucos. Feijão branco tem uma característica interessante para a produção de farinha. Agora, o agricultor vai plantar feijão branco se não tem uma indústria que vai processar esse produto? Não. Então, nós pensamos aqui que nós vamos estimular a diversificação de culturas no campo também, dando condições do agricultor não ficar apenas nesse binômio que é soja e milho. Então, assim, são mais culturas, mais diversidade no campo, isso aí também é uma produção sustentável. Além disso, gente, nós temos uma outra condição, que é a questão da falta de alimento, né? Nós temos que ser... É visível que o mundo carece de mais alimento cada vez mais. Então, a Embrapa já desenvolveu diversas pesquisas da utilização de vários produtos para serem utilizados pela indústria, e a forma mais palatável seria através de produtos análogos. Então, por exemplo, fibra de caju, boa parte do caju ele é jogado no lixo, né? Se extrai a castanha, uma parte ainda consegue fazer suco, mas a grande maioria vai para o lixão. Então, a utilização do fruto, né? Aliás, não seria o fruto, é o pedúnculo do caju, ele poderia ser uma matéria-prima. Vimos também agora, recentemente, uma empresa que desenvolveu a partir de bandinha de feijão. O que é bandinha de feijão? Quando você vai no supermercado e vai comprar um feijão, ele está inteiro. Se você tiver um pouquinho mais de bandinha, muitas vezes o consumidor não compra. Então, é um feijão que está fora de tipo na classificação. E esse feijão, às vezes só bandinha, ele não tem valor comercial. E até é difícil para a alimentação animal, né? Por conta das características do feijão. Mas uma empresa desenvolveu um produto que é basicamente a bandinha de feijão processada. Só que, lógico, ele nem está querendo ser utilizado aí como análogo, né? Ele desenvolveu esse produto, mas você veja que é um produto a mais que estava sendo desperdiçado e que pode virar matéria-prima. Então, assim, nós percebemos que o que a gente espera com essa regulamentação é que a gente desenvolva também um grande mercado de matéria-prima para a produção e assim a contribuir com o desenvolvimento da agropecuária. Obrigado, Hugo. A próxima provocação, eu vou pegar inclusive baseado aqui no que a gente conversou, até no que a fala aqui do Cláudio, que inclusive o histórico também, né, tanto nas apresentações aqui do Hugo, a gente tocou no tema da proibição. Né? A proibição desses produtos sempre foi, a nível mundial, uma das opções à mesa. Né? Uma das opções à mesa dos órgãos reguladores e, inclusive, com certo pedido de determinados segmentos da sociedade. Né? E aqui foi falado, né, inclusive no Brasil, aí, de várias propostas legislativas nesse sentido. Né? Então, a minha provocação é para a gente aprofundar um pouquinho mais, né? Se estas medidas proibitivas, elas elas resolveriam o problema e por que elas resolveriam ou não resolveriam o problema. Eu vou pedir a Camila, então, que dê primeiro a sua explicação e depois a gente passa aqui aos demais. A resposta curta é não resolveria um problema, traria um outro tipo de problema. Assim, quando a gente fala em alimentação, né, a questão da familiaridade ela é muito cara, né? Assim, ninguém come o que à primeira vista é esquisito, que tem cara de maçaroca, né, para usar a palavra que o Hugo usou como exemplo, se a gente não tiver uma comparação, né? E até em estudos linguísticos, assim, né, para a gente aprender, a gente sempre aprende comparando com outra coisa, né? E com alimentação isso é crucial. Dificilmente o consumidor vai substituir um alimento que ele já está familiarizado por qualquer outra coisa que não tenha similaridade do que ele conhece por alimento, né?
Então, até nessa última pesquisa do Jafai, a gente viu muito o quanto o prato feito, né, o PF do brasileiro, ele não é só uma tradição, um costume, ele é um jeito de pensar comida. Né? É o que o brasileiro conhece como nutrição. Se tudo está errado, se ele comer um prato de arroz, feijão, salada e uma mistura, ele sabe que ele comeu certo naquele dia, que ele comeu saudável. E a mistura, né, ela é uma caixinha de coisas, de alimentos que as pessoas estão familiarizadas. Você pega qualquer cardápio em praça de alimentação, você vai ver ali as variações que tem ali. Então, assim, colocar nesse lugar coisas que não teriam nenhuma referência, que seja, né, no nome, o hambúrguer, ou enfim, que seja o tipo de alimento, é a receita do fracasso. Assim, o consumidor ficar sem qualquer referência do que possa ser aquele produto, se ele não tiver essa analogia, né, para comparar. E, de novo, também um ponto que o Hugo já tocou, não adianta a gente ficar tentando convencer as pessoas ou restringir, né? Você quer uma opção vegetariana da salada. Não, as pessoas querem ser incluídas, elas querem o sabor da infância, né? Comida também é sociabilidade, também é história, é o que minha avó servia para mim, é o que eu junto os amigos para comer. Então, ter semelhanças, né? De novo, com uma população, uma porção da população que está preocupada em tirar carne, mas que quer continuar incluída nos circuitos sociais e familiares e nas sensações mais, né, primitivas que a gente tem, do paladar, do olfato, dessa experiência sensorial com o alimento. Assim. Então, a proibição do nome só afastaria e traria esse efeito de afastar mesmo o consumidor dessa categoria. Obrigado, Camila. A palavra com o Dr. Cláudio. Sendo bem objetivo, eu acho que a pior alternativa para esse tipo de alimento é a proibição. Sendo bem direto, bem franco, bem objetivo com vocês. Por que proibir se o consumidor pode ter uma opção a mais? Essa opção a mais gera mercado, gera emprego, gera renda, gera tributos. Por que proibir se a indústria consegue fabricar produtos vegetais similares aos que contêm carne? Eu não vejo nenhuma razão para a proibição. A minha eventual, não é nem discordância, a minha única, digamos assim, reflexão que eu passo aqui para vocês é que as informações sejam adequadas e claras. Ponto. Sendo as informações adequadas e claras, os produtos sejam seguros, eu acho que a proibição, com devido respeito de quem pensa diferente, é um absurdo. A gente vai perder o consumidor de ter uma alimentação alternativa, como ele quer, segura, né? Renda, tributos, emprego. Eu, sinceramente, eu não vejo nenhum motivo, e que bom que o colega do Mapa falou, que a própria indústria, né, de alimentos de proteína animal também reviram as suas posições e, ao que parece, estão achando como positivo esse tipo de alimento. Né? Eu acho que a fala do colega que falou há pouco aqui do Mapa foi muito feliz. E eu até confesso que eu não tinha pensado, quer dizer, tu criar alternativas, inclusive, para o produtor rural, né? É tu procurar outras alternativas de renda para a gente fixar cada vez mais o produtor rural no campo. Então eu acho que ganha a indústria, ganha o consumidor, ganha o produtor rural. Proibir por quê? Não vejo razão. Obrigado, Dr. Cláudio. E com isso a gente joga de novo a bola para o representante do Ministério da Agricultura, Hugo. Obrigado, sua posição. Aqui, hoje, quantos vieram de carro próprio? 1, 2, 3, né? Quantos vieram de aplicativo? A grande maioria, né? Então, assim, já está a resposta aqui, não tem lógica proibir, né? Tentaram proibir os aplicativos, mas não adianta, prevalece realmente a vontade, né, das pessoas, da população. Então, isso tem que ser entendido. Então, para nós, nunca foi uma alternativa proibir. Né? E vou ser sincero, a gente tinha orientação que era para proibir. Nós preferimos demorar bastante tempo,
conversar com todos os segmentos, mostrar que proibição não resolve. Então, e isso traz, né, como eu já falei, uma série de benefícios para a nossa sociedade, então, sem discussão. Só para resumir aqui, Elton. Obrigado. Obrigado, ótimo. Bom, pessoal, a gente já vai atingindo o nosso tempo. Vamos abrir para pergunta, por favor. Se tiver perguntas. Pedir licença aqui para passar para as perguntas. Então nós vamos ter uma... Isso é um sim ou um não? Isso significa que a pergunta tem que ser rápida e a resposta também. Bom, não sei se a resposta vai ser rápida, porque vai ser uma certa provocação. Meu nome é Montemar Onishi. Que sempre traz perguntas com conteúdo. Eu sou auditor fiscal federal agropecuário, sou veterinário e já trabalhei com inspeção, mas vou dar minha experiência como consumidor e conhecedor da produção, tá? Já aconteceu comigo, pessoalmente, algumas vezes, de comprar produtos de origem animal com informações claras e nítidas no rótulo que eu fui enganado. Uma carne com 10% a mais de salmoura, que nem sabia que era permitido, estava permitido in natura. A famosa dúzia de 10 ovos, tá? Que isso existe também, né? Não sabia. Comprei, hoje está faltando 2 ovos. Era uma dúzia de 10 ovos. E está claro, está escrito no rótulo. Foi um erro meu, tá? Não estou dizendo que houve uma enganação. E aí, como o próprio Dr. Hugo comentou do queijo vegetal que estaria no meio dos outros queijos à base de leite, a minha provocação é a seguinte: mesmo com as informações muito nítidas e claras no rótulo, a minha perspectiva é que é comum o consumidor não ler. Tá? Como não? A regra é o consumidor não ler. Então, eu não acho que seja um problema da regulamentação da produção, mas sim talvez no varejo, deixar mais claro a diferença entre esses produtos. Não sou favorável à proibição, mas eu queria essa discussão aí, porque, de fato, assim, o consumidor não lê. Pode estar nítido e claro, mas não lê. Obrigado pela questão. Eu vou fazer o seguinte, até pelo nosso tempo aqui, eu vou pegar a tua ideia, vou passar para os nossos representantes aqui, para os nossos convidados, para eles responderem, já considerando a sua questão, né? E aí eu faço a provocação, porque no seguinte sentido, e esta é a pergunta: se a regulamentação resolve tudo, né? E aí eu passo de fazer essa contemporização de quanto representa, de que passo representa a regulamentação no contexto todo do mercado das relações consumeristas, né? Abro também o espaço para cada um fazer suas contribuições e considerações finais para a gente dando um encaminhamento. Eu vou passar aqui primeiro ao Cláudio, por deferência, né, para falar isso, e depois a gente dá continuidade. Eu só quero discordar contigo num ponto. O problema aí está no consumidor. Não está na indústria e não está no mapa. Falta educação para o consumidor. Esse é o ponto. O que eu acho que tem que ter a informação adequada e clara, e a gente tem que fazer, nós, órgãos de defesa do consumidor, a gente tem que estimular cada vez mais a educação para o consumo. Então, assim, é uma falha do consumidor não ler aquelas informações que estão no produto. Porque apesar de consumidor, e evoluiu muito nos últimos, desde o Código de Defesa do Consumidor, inclusive no dia 11 de setembro o Código de Defesa do Consumidor completou 34 anos de vigência, 34 anos. E o consumidor continua evoluindo. Mas a gente tem um processo muito longo pela frente, né? Eu acho que nessa regulamentação aqui, como em outras, a questão nossa é que as informações estejam claras para que a gente, num segundo momento, possa fomentar essa educação para o consumo. Aí eu acho que a gente consegue melhorar o cenário. É isso. Vou passar aqui então para a Camila dar suas considerações finais e falar sobre o que representa então essa questão da regulamentação, sei lá, quanto ela resolve. Só para falar que você não está sozinho, eu já comprei muito condicionador achando que era shampoo e vice-versa. Né, quando a gente está exposto num supermercado, a quantidade de informações a que a gente é exposto, assim, é de fato uma tarefa inglória você estar atento a tudo que você lê. Concordo que a regulamentação não resolve tudo, mas também ela tem esse passo de informar o consumidor, de novo, que
existe uma categoria, né? De que a categoria se estabeleça, que ela apareça para o consumidor como uma realidade, que o consumidor consiga ver uma padronização de como as coisas são chamadas, de que ali ele encontrou a palavra análogo e ali ele vai saber o que é. E isso pode ajudar a clarear, né, a trazer essa clareza para o consumidor de que aquilo existe, né? Porque hoje a gente sabe que muitos consumidores sequer ouviram falar desse tipo de produto. Então, a regulamentação traz esse primeiro passo, né? Essa coluna de que essa categoria existe, e aí sim o consumidor consegue ficar mais atento e tudo mais. Mas esses enganos eventuais, acho que continuaremos cometendo e passando raiva quando a gente chega do supermercado para todas as categorias. Obrigado, Camila. Hugo, suas palavras, por favor. Ok. Olha só, gente. É lógico, a regulamentação não resolve tudo, mas ela dá um bom passo, certo? E aí eu destaco aqui da importância da fiscalização. Realmente, todos os órgãos têm que trabalhar em conjunto. Destaco aqui o Ministério da Agricultura, os auditores fiscais federais agropecuários, que tem por essa incumbência também verificar o cumprimento, porque muitas vezes as informações estão ali, mas de forma, né, escondidas, né? Então, assim, a gente tem que levar. Mas o que o Dr. Cláudio falou, que eu concordo totalmente, é a questão da educação. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui com azeite de oliva. Vocês estão acostumados, né, a ver as nossas ações de combate à fraude de azeite de oliva, né? Todo o Brasil a gente tem tirado toda hora milhares de litros de azeite. E aí eu sempre me pergunto, gente, parece que a gente está enxugando gelo, porque esse azeite que está sendo fraudado, que o consumidor está comprando, qualquer consumidor médio que tem um pouquinho de conhecimento, ele vai verificar que aquilo não é azeite. Aquilo é um óleo de soja com ar, máximo que tem um aromatizante ali, um pouquinho de azeite para enganar, mas se o consumidor soubesse o que é azeite de oliva, ele nos ajudaria muito no combate à fraude. Agora nós estamos também com café. O consumidor brasileiro, por mais que sejamos o maior produtor de café do mundo, infelizmente o nosso consumidor não sabe o que é café. E a gente consome palha, milho, coco de açaí misturado, porque o nosso consumidor se adaptou àquele gosto amargo, aquele gosto queimado. E assim, a gente precisa realmente repensar as nossas ações. Se a gente quer realmente o desenvolvimento, temos que pensar em educação sanitária, educar o consumidor e ajudar que ele tenha uma percepção melhor sobre o assunto. Então, assim, minhas palavras finais seriam essas, Elton, que acho que não é um trabalho fácil, mas a gente não pode desistir nunca, né? A gente tem que ter parcerias, como aqui a gente tem, com o Fórum Nacional de Defesa do Consumidor, com os outros, com o DIAFAI, com todas as entidades e associações que estão aqui representadas, para a gente trabalhar em conjunto, pensando sempre no bem da população. Obrigado. Ótimo. Bom, pessoal, então com isso nós não vamos para o final. Vocês pensaram, né? Mas não é. Não, nesse momento a gente vai, antes de prosseguir, eu queria aqui abrir a palavra. Pedir licença ao senhor Elton, aos senhores e à senhora Camila, para receber com muito orgulho aqui o diretor de comunicação da ANFA Sindical, o Antônio Araújo Andrade Júnior. Antônio é o cara que preparou tudo isso aqui, o conteúdo, são meses de preparação, então eu queria que vocês dessem a devida atenção ao Antônio, que é o culpado disso tudo. Vai lá. Alô, agora sim. Bom, o ANFA Sindical quer agradecer a todos pela presença. Fazer um seminário como esse é realmente um esforço enorme. E nossa finalidade foi demonstrar que defesa agropecuária se faz a quatro mãos. Não é órgão público, não é só o federal. Nós trouxemos aqui órgãos estaduais, defesa do consumidor, entidades do setor privado, representativas, organizações não governamentais e outros. A própria definição de defesa agropecuária é uma estrutura de ações
e normas constituídas em sistemas públicos e privados. Então, eu acho que essa primeira finalidade a gente atingiu, demonstrar que não existe protagonismo, nós somos parte como auditores. Uma outra finalidade é mostrar o trabalho dos auditores fiscais federais agropecuários. Auditores são vistos, de certa forma, com um certo ranço, pô, auditor, vem aqui e tal. Tem até uma piada que diz que a diferença entre auditor e terrorista é que terrorista tem simpatizantes, não é? Mas a gente tentou quebrar um pouco esse paradigma aqui. E, por fim, agradecer ao Manuel aqui, a quem eu peço uma salva de palmas, que o Manuel realmente é uma figura exemplar. O pessoal do som, o pessoal da estrutura, da delegacia sindical aqui, que nos deu todo o apoio, e a Hofer, que é a empresa com quem nós fazemos a parceria aqui. Muito obrigado a todos e voltem em paz. Muito obrigado.